Eu fico lendo, né, gente, vocês falando, Elô, mas fica mais resguardada, fala menos, se expressa menos, ou fala de maquiagem. Gente, olha só, os mesmos que pedem pra eu me calar são os mesmos que pediam pro Carlos, por exemplo, parar de atrapalhar o governo do pai, quando tudo que ele fez foi explanar, mostrar, explicitar os sanguessugas que ficam ali no governo. Inclusive, vocês viram todo esse escândalo do PSL, pessoas que o Carlos já alertava lá atrás. Mas, enfim, a gente não tem que se calar. A gente se calou por muitos anos e é por isso que a esquerda hoje é hegemonia nos meios de comunicação, é hegemonia cultural nas universidades. Então, eu fico agradecida que eu estudo Olavo de Carvalho, tenho o Jordan Peterson do Canadá, porque esse movimento cultural e de esquerda não é só no Brasil que acontece. A gente consegue observar isso, esse politicamente correto nos Estados Unidos, no Canadá, entre outros países também. Então eu vi uma charge ridícula minha, como se fosse uma Barbizinha, Patricinha, e alguém me puxando pra ver a pobreza, né? Como se eu não conhecesse a pobreza. Vocês acham que a gente vive aonde, meus amores? Acorda pra vida? Gente, eu acho que a Heloísa Bolsonaro está no inferno astral dela. Se vocês não sabem qual é a história, eu publiquei um vídeo semana passada sobre uma fala dela, um stories que ela publicou no Instagram, falando como ela e o Eduardo Bolsonaro, que é o marido dela, passam perrengues nas viagens deles. Que eles não são ricos, que com um salário de 32 mil reais, quase 33 mil reais, na verdade, eles passam apuros, que eles têm que fazer escolhas na vida, que eles não podem ter tudo, os luxos da vida, né, da existência, não podem viajar de jatinho, não podem, sabe, ter uma vida de magnata. Ou seja, ela acha que ela é remediada, que ela tem uma vida difícil. 32 mil reais no Brasil é um salário complicado, na verdade, né? E a gente analisou essa questão no último vídeo, eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado para vocês entenderem o que aconteceu. E, obviamente, quando ela publica um vídeo desse, a repercussão foi tremendamente negativa, né? Os jornais publicaram sobre isso, várias pessoas fizeram um vídeo sobre isso, no Twitter virou piada, virou meme, né? Uma pessoa vir reclamar de um salário de 32 mil reais vira piada no Brasil quando você tem metade da população brasileira vivendo com 400 reais. E daí ela faz um novo stories, publica um novo stories no Instagram, que foi esse vídeo no começo aqui, e em vez de se desculpar pela merda que ela disse, porque foi um vídeo escroto que ela publicou, ao invés de se desculpar por isso, ou ficar quieta, né, tentar esperar apagar um pouco o incêndio, ela vai lá e ela utiliza a prática mais antiga da extrema-direita, que eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, a partir de uma série de vídeos publicados pelo Innuendo Studios, que se chama The Alt-Right Playbook, ou seja, o manual da Alt-Right, ou o manual dessa nova extrema-direita, que é nunca jogar na defensiva, nunca se desculpar. Então o que ela faz nesse novo vídeo? Ela vai atacar a esquerda, ela vai atacar o politicamente correto, ela vai atacar a hegemonia esquerdista nas instituições, na imprensa, que querem destruir a Heloísa, que querem destruir o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o governo Bolsonaro, querem destruir a extrema-direita. Como se eles fossem as vítimas. Agora estão sendo atacados injustamente porque estão se expressando, né? É uma violação da liberdade de expressão deles. Querem silenciá-la agora, querem calar a Heloísa Bolsonaro porque ela disse merda. Então eu quero fazer aqui, analisar esse segundo vídeo dela agora, porque trouxe elementos novos aqui que são extremamente esclarecedores pra gente. Porque, como eu disse, ela usa aqui a expressão querem me calar. E ela não vai se curvar a isso, esse politicamente correto, e na verdade a crítica é uma crítica legítima a uma merda que ela disse. Ela vai lá e diz que ganhar 30 e poucos mil reais não é uma exorbitância, uma fortuna, sendo que para a realidade brasileira, de fato é. Pode ser que não se encaixe nos milionários, pode ser que não se encaixe num padrão de vida Kylie Jenner, de ficar indo para mansões, de viagens de hotéis 6 estrelas em Dubai, pode ser que não seja assim, mas de fato é uma desconexão com a realidade brasileira. A maior parte dos brasileiros nunca viu esse dinheiro na vida junto, de uma bolada só. E ele ganha mensalmente isso. Então, de fato, para a realidade brasileira, é um tremendo um salário. Ela negar isso, ela não olhar isso, é de fato aquilo que a gente mencionou. É uma desconexão entre a percepção de qual classe ela pertence atualmente e o mundo no qual ela vive. E o mais engraçado é quando você faz uma crítica a essa desconexão, a essa fala absurda dela, que é uma fala ofensiva também, em certos sentidos, assim como a fala do Paulo Guedes, por exemplo, quando ele fala que pobre não poupa, pobre é pobre porque não poupa, é uma frase ofensiva com quem não consegue ganhar dinheiro para poupar. Nesse caso é uma frase ofensiva para pessoas que jamais vão ver um dinheiro parecido com esse. Quando ela é criticada por isso, isso se torna parte de uma conspiração esquerdista. Isso faz parte da teoria conspiratória do marxismo cultural.
Ou seja, você tem uma hegemonia de esquerda, uma hegemonia marxista ou comunista no Brasil e que quer calar a Heloísa Bolsonaro, quer que ela não se expresse, que ela não fale as besteiras dela publicamente. Sendo que ela pode falar, tanto que ela vai lá e volta e fala novamente. Então ela tem liberdade para falar o que ela bem entender e de ouvir também as respostas e as críticas de quem quiser criticar. Se ela tem a liberdade para se expressar e falar besteira, as pessoas podem lá criticar as besteiras que ela disse. Não sei, ninguém está proibindo ela de falar nada. E quanto mais ela falar, mais diversão a gente vai ter também. E depois ela fala aqui o seguinte, né? Fico agradecida porque eu estudo Olavo de Carvalho, tenho Jordan Peterson no Canadá. E aqui ela revela a lavagem cerebral que eles sofreram, né? A família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, quem cerca o Bolsonaro, eles são fanatizados pelo Olavo de Carvalho e eles usam esse filtro do Olavo de Carvalho, essa visão paranoica que o Olavo tem da realidade, desses inimigos virtuais, esses inimigos imaginários, essa visão delirante da realidade como fundamento para a visão de mundo deles. E ela usa essa muleta para atacar as pessoas que criticaram a fala dela. Aqui eu preciso abrir um breve parênteses sobre o Jordan Peterson e o Olavo de Carvalho, porque há uma comparação entre eles, eu percebo que alguns expoentes da extrema-direita no Brasil têm agora ligeiramente se deslocado do Olavo de Carvalho, porque ficou patético defender o Olavo agora, né, flertando com o terraplanismo, e depois de expormos aqui tantos absurdos que ele já disse, teorias conspiratórias mais insanas que se pode imaginar. Então, na medida em que essas maluquices do Olavo foram expostas, é complicado agora muita gente se escorar no Olavo de Carvalho como referência intelectual. Então eu percebi que há um deslocamento agora no sentido de usar o Jordan Peterson para isso. Então, assim, Jordan Peterson, que é alguém que pertence à academia, é um doutor, é um PhD em psicologia clínica, até onde eu saiba, que é um fenômeno editorial global, milhões de livros vendidos pelo mundo. Então você sai de um filósofo, entre aspas, excêntrico, paranoico, brasileiro, tupiniquim, e você passa para um canadense, né? Então, Jordan Peterson, que está na universidade e que é atualmente bastante conhecido mundialmente. Eu vejo, por exemplo, isso no Caio Coppola. O Caio Coppola é um que menciona o Jordan Peterson como se fosse uma grande referência intelectual para embasar a visão de mundo dele. Então eu preciso fazer uma distinção aqui. Porque, por um lado, você tem o Olavo de Carvalho, que não é acadêmico, que não é respeitado pela academia, que não tem o menor prestígio dentro da academia, é respeitado e seguido por um séquito de pessoas totalmente delirantes, totalmente desconectadas da realidade, ou seja, não é uma credencial, de fato. E, por outro lado, você tem, como eu disse, um acadêmico, uma pessoa que está na universidade e que conseguiu encontrar um nicho dentro de uma classe branca ressentida, uma classe média que perdeu privilégios ou que se sente ameaçada em seus privilégios, e daí ele vai lá e se torna meio que um guru de autoajuda para essas pessoas, dando algumas respostas a partir de certas narrativas mitológicas, algumas narrativas históricas de que eles de fato merecem o privilégio que eles têm. Porque a visão do Jordan Peterson é que existe uma hierarquia social e quem chega ao topo é porque realmente merece estar no topo. É a retórica da meritocracia. O problema do Jordan Peterson é que, embora ele fale um monte de besteiras e algumas coisas bastante ofensivas em alguns sentidos, ele não está no mesmo nível, não mesmo do Olavo de Carvalho. Há várias coisas que o Jordan Peterson fala que tem algum tipo de consistência de acordo com intelectuais conceituados e reconhecidos. O que ele faz, como eu disse, é uma autoajuda, mas se a gente fosse pensar o Jordan Peterson uns 30 anos atrás, possivelmente ele não estaria nesse campo da extrema-direita atual. Possivelmente estaria num centro-esquerda ali, num pensador liberal, alguma coisa assim. Liberal no sentido de costumes, né? O que eu vejo, acompanhando um pouco a história de Jordan Peterson, eu acompanho bem antes de ele se tornar famoso como ele está agora, é que ele foi arremessado para o campo da extrema-direita graças a brigas internas que se deram na universidade com grupos identitários. Então o que se deu com ele é o que se deu, por exemplo, com outras personalidades também, que caiu na desgraça em certos grupos de esquerda identitária ou de extrema esquerda em certas circunstâncias e que foram jogados para outro lado. E como há uma carência intelectual na extrema-direita e na direita conservadora no mundo, há poucos intelectuais de renome nesse campo que realmente são levados a sério, há um desespero em agarrar certas personalidades que foram jogadas para esse campo. Então eles agarraram o Jordan Peterson e o Jordan Peterson comprou também essa fama que ele obteve nesses meios. É como se ele houvesse virado escravo do sucesso dele. Ele precisa falar para esse público, ele precisa vender agora essa narrativa para esse público. Eu não poria o Jordan Peterson no balaio dos pensadores malucos, não faria isso. Embora ele diga muita coisa absurda. O que eu penso é que se no Brasil os conservadores, os pensadores brasileiros fossem num nível do Roger Scruton, por exemplo, ou de Jordan Peterson, o problema seria muito menor. Você ter uma figura como Olavo de Carvalho sendo representante do pensamento
conservador no Brasil, isso é uma tragédia para o conservadorismo brasileiro, isso é uma tragédia para a direita brasileira, é realmente o fundo do poço. Se o pensador direitista brasileiro fosse o Jordan Peterson, vocês poderiam levantar as mãos para os céus e agradecer. Embora, como eu disse, há várias falhas no pensamento de Jordan Peterson, mas já é um belo de um upgrade em relação ao Olavo de Carvalho e a outros expoentes tupiniquins nessa área. Então, como eu disse, há esse deslocamento de tentar buscar respaldo agora num professor acadêmico, que é o caso do Jordan Peterson. É um upgrade, embora na prática seja apenas mais um modo para eles legitimarem certos preconceitos que eles têm com relação a certos grupos. Pois assim como o Olavo, o Jordan Peterson também ataca uma esquerda genérica que ele nem sabe o que é. Quando você teve o debate entre o Peterson e o Zizek, você vê que ele atacava um grupo ali meio difuso que ele nem sabia explicar exatamente o que defendia, ao qual o próprio Zizek, enquanto pensador marxista, também se opunha. Então é realmente complicado porque eles têm esses inimigos imaginários que eles não sabem definir. E depois, no final do vídeo ali, a Heloísa Bolsonaro comenta sobre o politicamente correto, né, que ela foi vítima disso agora. Dela ter falado sobre o salário do marido, e a patrulha do politicamente correto foi contra ela. Realmente, como eu disse, não é exatamente isso, na verdade. Foi uma crítica a uma fala absurda e tosca e grotesca dela, e que é desrespeitosa, de como ela é incapaz de olhar para si própria no espelho e ver, de fato, como ela é privilegiada num país extremamente desigual, com muita gente pobre ou na miséria. E depois, para concluir, para fechar com chave de ouro, ela vai lá e diz que conhece a pobreza, que ela mora no Brasil e ela conhece a pobreza. E essa outra frase absurda, essa outra frase desrespeitosa, porque, por exemplo, eu venho de uma família que não era rica, não era mesmo, era classe média baixa, e eu não posso dizer que eu conheço a pobreza. Eu nunca passei fome na vida, nunca tive que trocar uma refeição por outra porque não tinha dinheiro para comprar comida, nunca morei numa palafita. Você ver moradores de rua, por exemplo, ou você ver pessoas pobres, ou você ter que passar por uma favela de carro, não quer dizer que você conheça a pobreza. Você ver a pobreza é uma coisa, você ter que conhecer a pobreza é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é você conhecer, por exemplo, conceitualmente, estudar a desigualdade, estudar pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ou que estão na miséria. Isso é uma coisa. O conhecimento intelectual sobre um assunto é uma coisa. E nem acredito que a Heloísa Bolsonaro tenha esse conhecimento intelectual sobre isso. Acho que ela não deve ter estudado sobre pobreza, sobre desigualdade no Brasil. Não acho que seja esse caso. Mas você estudar intelectualmente um assunto é uma coisa. Você vivenciar, você conhecer em primeira mão, você ter passado por isso é outra coisa. São níveis diferentes de experiências, de conhecimento e de constatação das coisas. Então eu não acho que a Heloísa nem conheça intelectualmente e nem vivencialmente o que é ser pobre no Brasil. Porque se ela conhecesse, ela não diria que ter 30 mil reais por mês é ser remediado, é passar perrengue. Não diria. É o mesmo cenário que alguém que está 6 horas sem uma refeição dizer que está com fome e conhece o que é passar fome. Não é assim que funciona. Esse segundo vídeo da Heloísa, para mim, é o retrato da lavagem cerebral que o Olavo de Carvalho fez nas pessoas. E aqui, para acrescentar aqui um último detalhe, eu quero mencionar uma reportagem que saiu na revista Época, semana passada, dia 30. Se chama o seguinte, a reportagem: Eduardo Bolsonaro criticou prisão em segunda instância e atacou barbárie da vingança. No qual o Guilherme Amado mostra aqui que no trabalho de conclusão de curso do Eduardo Bolsonaro no curso de Direito, um trecho aqui bastante interessante que ele menciona aqui, citando o trabalho do Eduardo Bolsonaro. Enquanto os populares clamam por vingança a todo custo, principalmente diante de casos de repercussão nacional, deleite da mídia, muitos juristas remam na contramão desse raciocínio autocatalítico que, se predominasse, traria aos dias odiernos a barbárie do tempo dos primatas. Isso aqui é um trecho da dissertação do Eduardo Bolsonaro no curso de Direito. Isso 11 anos atrás, em 2008. E o que esse artigo revela é que a posição do Eduardo Bolsonaro em relação a certos tópicos é completamente diferente do que é hoje. Por exemplo, hoje eles são a favor do bandido bom, bandido morto. É acusado, é culpado. Ande armado para matar o bandido. Algumas pessoas especularam que esse trabalho talvez nem seja ele que tenha escrito, pagou alguém para fazer monografia, né? Como acontece às vezes, né? Não é a primeira vez nem seria a última vez que alguém fez isso. Mas se for realmente a posição dele, você mostra que é uma pessoa muito mais esclarecida, muito mais aberta à realidade brasileira e aos perigos possivelmente do encarceramento em massa de pobres e da condenação moral das pessoas antes do julgamento do que ele é hoje. Eu vejo isso como um processo de radicalização deles. De com o passar dos anos você vê as pessoas cada vez mais se fechando nesse mundo olavista, radical, extremista de direita, de teorias conspiratórias, de inimigos imaginários. É claro que o Brasil de 2008 está muito longe do Brasil de 2019. Parece que todos os monstros foram soltos das jaulas nesse período. Então realmente houve um colapso intelectual, moral do Brasil nesses últimos anos, do qual Olavo de Carvalho
foi o guru, e o Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro representa isso muito bem também. Esse colapso moral mesmo, de pessoas que se tornaram monstros e querem destruir os outros. E acham que só a violência vai resolver os problemas do Brasil. Mais violência, mais massacres, linchamentos, perseguição das pessoas. Esses stories da Heloísa e esse artigo da época revelam muito sobre onde eles se situam, o que eles pensam, e como a visão deles é moldada por essa percepção olavista do mundo. Então, recapitulando aqui para concluir, a Heloísa Bolsonaro não foi criticada por causa do politicamente correto, foi criticada porque disse besteira. Esse é o fato. E a reação dela, é o segundo ponto, é a reação da extrema-direita quando é atacada. Em vez de se defender, em vez de se justificar, em vez de tentar explicar ou pedir desculpas, o que eles fazem é atacar, é contra-atacar. É sempre estar na ofensiva. O terceiro ponto é essa radicalização deles. É como o Olavo de Carvalho fez uma lavagem cerebral dessas pessoas. E eu quero deixar também aqui no comentário fixado um link para um outro vídeo que eu fiz, no qual eu mostro qual é o processo psicológico que o Olavo de Carvalho trabalha sobre seus alunos. Como ele vai realmente usando técnicas de seitas para transformar todas as respostas do mundo nele próprio. O Olavo apresenta o problema, ele apresenta a solução, você tem que ir lá buscar nele a sabedoria para entender o mundo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse novo vídeo da Heloísa Bolsonaro, sobre essa mudança drástica de posição do Eduardo Bolsonaro graduando em Direito e ele hoje. O que isso significa para você, o que isso revela para você? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!